Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem. Depois de passarmos pelo intercrimes, que são as fases do crime, nós entramos nos institutos correlatos ao intercrimes, que é a tentativa, artigo 14, inciso 2. Depois nós falamos do arrependimento, da desistência voluntária, lá no artigo 15, desistência voluntária, e também do arrependimento eficaz. Posteriormente falamos do arrependimento posterior, artigo 16, e por último o crime impossível, artigo 17, né? E hoje, senhores, acabamos essa fase aí do primeiro elemento aí, né? O elemento do conceito analítico de crime, que foi fato típico, estava dentro aí do fato típico. E hoje, agora nós entraremos, né, na ilicitude. A ilicitude, ela consiste em quê? Nessa contrariedade do fato ao ordenamento jurídico. Esse é o segundo elemento constitutivo, né? Já estamos partindo para o encerramento do semestre. E aí o último elemento do crime, dentro desse conceito analítico, verificaremos a culpabilidade, né? E aí ainda trataremos dentro dessa culpabilidade, depois do concurso de crimes, e para encerrar o semestre, com chave de ouro, entrando aí na parte introdutória da teoria da sanção penal, né? Então vamos adentrar aqui ao nosso conteúdo de hoje. Esse segundo elemento, né? Esse juízo de valor em torno da existência da ilicitude aí, que ela trata necessariamente, né? Ele será feito quando? Após a constatação de que o fato ele é típico, né? Ele sendo típico, esse fato sendo típico, ele se torna um fato formal ou material. Atípico, e aí não haverá que se falar em uma análise aí da ilicitude, né? Então, se a conduta ela estiver contemplada aí como autorizada ou considerada obrigatória por outro ramo do ordenamento jurídico, ela poderá estar amparada aí por alguma excludente de ilicitude, perdão, que eu estou meio gripado, ou o exercício regular de direito, ou o estrito cumprimento do dever legal, respectivamente aí. Dentro da sua terminologia, as expressões ilicitude e antijuridicidade, elas são sinônimas, tá? Aceita aí por nossos doutrinadores de longas datas aí, tá? Francisco Carnelucci, ele preferia esse doutrinador, preferia a expressão ilicitude. O entendimento de Assis Toledo era que o legislador acolheu na reforma parte geral do Código Penal, em 1984, passando a adotar até então a expressão ilicitude também no artigo 23, né? Não temos dúvida aqui de que a utilização de qualquer das duas expressões, ilicitude ou antijuridicidade, ela pode ser realizada sem maiores prejuízos aí para a compreensão até então do tema. Já se utilizou bastante, senhores, injuridicidade como sinônimo de ilicitude, contudo, nós entendemos que ela encontra-se também em desuso, né? Para dentro desse introspecto aqui dessa aula inicial sobre ilicitude, é bom nós falarmos sobre ilicitude formal e material. Ilicitude formal é a contrariedade do fato típico, né? É o que a perguntinha que eu fiz para vocês na prova. O que é crime formal? É a contrariedade, é aquilo que contraria a lei, né? Ilicitude material é substancial, né? É um conteúdo material do injusto refletido nessa danosidade social do comportamento que lesiona bens jurídicos, né? Para César Roberto Bittencourt, essa distinção entre ilicitude formal e material remonta
a obra de Franz von Liszt, né? E formalmente, para quem ele dizia que era formalmente antijurídico todo comportamento que viola a norma penal, substancialmente antijurídico o comportamento quando fere o interesse social tutelado aí por essa norma que nos traz dentro desse arcabouço jurídico. Uma concepção unitária, né, de ilicitude, nós vamos ver, passa-se a reconhecer que essa conduta humana, a ordem jurídica, é também lesiva aos jurídicos a que ela se refira aí, né, dentro dessa ordem jurídica e que ela procura tutelar. Ilicitude penal e ilicitude extrapenal, né, nós vamos ver que o ilícito penal é a violação grave a essa ordem jurídica. Nós podemos aqui asseverar que o direito penal, ele também construirá o ilícito, né, em outras áreas do ordenamento jurídico, cabe-se ressaltar, mas os ilícitos extrapenais, ao contrário, nem sempre constituirão ilícitos penais. Quer ver o exemplo? É o caso do adultério, tipificado lá no nosso Código Penal até 2005, não constitui ilícito penal. Muito embora constitui a figurar aí como ilícito para o direito civil, constitui uma violação automática aí aos deveres do cônjuge, lá no artigo 1566, inciso 1º do Código Civil. Dentro dessa constatação de que a ilicitude ela traz consigo aí a ilicitude extrapenal, ela é denominada concepção unitária, né, ou universal dessa ilicitude. Quanto a isso, nós vamos verificando e vamos adentrando e precisamos falar também sobre as modalidades de ilicitude. Além da ilicitude formal, né, e da ilicitude penal e extrapenal, se dedicam a estudar aqui a ilicitude genérica e a ilicitude específica. E ainda também a ilicitude objetiva e a subjetiva. A ilicitude genérica e a específica, a genérica é a que constitui requisito genérico para a existência de qualquer crime, né? Não há, então, que se falar em crime sem que haja ilicitude dentro desse contexto. Já a ilicitude genérica, o legislador, ao definir os tipos penais, ele não precisa se referir a ela também. Subtendido que não há o quê? Que não poderá haver crime sem os ilícitos penais, né? Exemplificadamente, podemos trazer o artigo 121 do nosso Código Penal, né? Ao definir a conduta consistente lá do homicídio. Ela emprega a expressão matar alguém. Para que o homicídio ocorra, essa conduta ela tem que ocorrer sem que o agente se encontre amparado por qualquer das excludentes de ilicitude, que daqui a pouco entraremos nelas, né? A ilicitude específica, essa vai ocorrer quando o próprio tipo penal já traz em seu bojo aí alguma expressão que demonstre até então a necessidade de se agir de forma ilícita, né? Para que o crime ocorra. O exemplo, sem justa causa, artigo 153 do Código Penal, indevidamente, essas expressões lá do artigo 15, sem autorização legal do artigo 33 da Lei de Drogas, esses próprios artigos, eles já trazem a sua justa causa ali, né? Sem uma causa remota, expressão, né, demonstrando essa necessidade. A ilicitude e a sua distinção em relação aos outros institutos, né? Nós vamos ver que os institutos e conceitos, eles se aproximam, mas não se confundem com a ilicitude. E aí, dentro desse contexto, nós vemos que ilicitude e crime, há entre eles uma relação de continência aqui até então. Haja vista que o fato, né, de a ilicitude ser um dos elementos que constitui o crime, porque na sua estrutura automaticamente analítica. É fato típico, mais ilicitude e culpabilidade, o qual nós estamos vindo destrinchando desde o início do nosso semestre, né? Depois de passarmos aí, entrarmos na teoria do crime, tá certo? Então, ilicitude e injusto penal, aqui nós vamos entender que o injusto penal já é o quê?
é o fato típico valorado como ilícito. Injusto penal portanto, o fato típico e ilícito e não apenas a ilicitude aí de forma isoladamente valorada. Ilicitude e antinormatividade, nós vamos entender, e não podemos confundir a antijuridicidade com a antinormatividade. Por quê? Ao tratar do tema tipicidade, Zaffaroni se vale da ideia de antinormatividade para desenvolver a sua teoria, né? A teoria conglobante, né? Que traz um juízo de valor relativo até então à tipicidade e não à ilicitude. As causas de excludente de ilicitude, né? Conforme nós iremos estudar, né? A esse estudo do tipo penal, nós adotamos aqui no Brasil a teoria indiciária, né? Que é a ratio cognoscendi, né? De modo que o fato típico ele constitui um indício da ilicitude. Aí nós podemos afirmar que de fato, né, que o fato típico automaticamente presumidamente, né, ele é ilícito. Essa presunção de relatividade, juristando, podendo haver aqui a demonstração, no caso concreto, da presença até então de alguma causa de exclusão de ilicitude. Essa terminologia excludente de ilicitude, elas podem ser chamadas de justificante, causas de justificação ou discriminantes, né? Os enunciados aqui normativos que trazem tais justificantes são chamados de normas penais não incriminadoras permissivas. E aí, desse modo, senhores, ao se reportar aqui a justificante, o próprio legislador ele opta automaticamente pelo emprego da expressão que não há crime. Ao passo que, ao tratar das dirimentes, ele utiliza a expressão isento de pena, podendo recorrer, né, ainda a expressão a aplicação da pena. Modalidades de cláusula, aí nós verificaremos aqui as modalidades de causas de excludente de ilicitude. As causas de excludente de exclusão de ilicitude, elas se dividem em legais e também em supralegais, né? As causas legais de exclusão, elas podem ser categorizadas como genéricas, que são as gerais, e as específicas, que são as especiais. As primeiras estão previstas na parte geral do Código Penal, né? E as especiais estão na parte especial do Código Penal ou nas legislações esparsas, nas legislações extravagantes. O artigo 23 do nosso Código Penal, ele previu expressamente a expressão de 4 excludentes de ilicitudes, que são as legais e genéricas, né? Que é o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Nesta sistemática, senhores, do Código Penal, após enumerar aqui essas 4 excludentes do artigo 23, o estado de necessidade e a legítima defesa estão nos artigos 24 e 25, né? Já o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito, embora estejam expressos no artigo 23, inciso 3º, não foram definidos pela lei aqui, cabendo à doutrina essa tarefa, tá certo? Um exemplo de justificante específico é os casos do aborto permitido aí para salvar a vida da gestante, artigo 128, inciso 1 do Código Penal, a possibilidade de abate de animal aí para saciar a fome, prevista lá no artigo 37, inciso 1º da Lei dos Crimes Ambientais, as cláusulas de exclusão de ilicitudes legais e específicas, elas traduzem o quê? Uma previsão expressa do legislador para uma situação fática. Hipóteses de exclusão de ilicitudes legais genéricas estão previstas no artigo 23 do Código Penal. E aí 2 exemplos que poderiam ser citados, né, para se adequar ao instituto do estado de necessidade. Além dessas chamadas de causas legais de exclusão de ilicitude, há também a existência de uma
de uma causa supralegal de exclusão de ilicitude, que é o consentimento do ofendido, a qual explicitaremos mais à frente. Dentro dos elementos objetivos e subjetivos das cláusulas de exclusão da ilicitude, haja uma causa de exclusão de ilicitude. Para que haja essa causa de exclusão de ilicitude, é imprescindível presentes os elementos subjetivos e os objetivos. Dentro dos elementos objetivos, que são aqueles que derivam automaticamente da própria definição aqui do Instituto, pode ser expressos ou implícitos, né? São expressos quando a lei define o sucesso em sua inteireza, né? Aqui automaticamente, com a relação ao estado de necessidade e à legítima defesa, explícitos lá no artigo 24 e no artigo 25 do Código Penal, né? Já quando nós estamos falando dos elementos objetivos implícitos, quando não há uma alusão expressa à lei, à sua Constituição, né, automaticamente, mas ela decorre das lições da doutrina, da jurisprudência dos tribunais, casos de estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, que estão mencionadas nos artigos 23, inciso 3 do Código Penal, tá certo? Dentro desse contexto do elemento subjetivo, ele constitui o que? Na necessidade de o agente saber que se encontra amparado aí por essa excludente de ilicitude. O exemplo mais conhecido é imaginar que fulano de tal, né, Aníbal, pretende matar Edgar porque este mantinha uma relação sexual extraconjugal com a esposa do primeiro. Dirigindo-se à residência de Edgar, Aníbal olha pela janela e vê ali a vítima pelas costas. Sem planejar, ele deflagra disparos, matando Edgar. Ocorre que daí Edgar estava com uma arma apontada para Fernando, na iminência de atirar. Nada disso foi visto por Aníbal, que apenas viu Edgar pelas costas automaticamente, né? E em outras palavras, ao atirar aí em Edgar, Aníbal salvou a vida de Fernando, mesmo sem saber. Nesse caso, seria possível absolver aqui Aníbal, né, por agir em legítima defesa de Fernando? A resposta, senhores, é negativa. Pelo fato, exige a presença do elemento subjetivo das excludentes da ilicitude, ao que não havia no caso concreto aqui, já que o atirador ele não tinha ciência de que se estava salvando alguém. Há de se destacar aqui que nem sempre na nossa doutrina ele exige a presença do elemento subjetivo para a caracterização da excludente da ilicitude. Comunicabilidade das excludentes de ilicitude, né? As causas de justificação, excludente de ilicitude, ela afastam o crime, comunicam-se aos corréus e aos partícipes. Se uma pessoa ela auxilia aí a outra a agir em legítima defesa, não haveria nem que se falar nem para o autor da conduta criminalizar, né? Não há crime nem para o autor da conduta e nem para o que auxilia, o partícipe. Depois de pormenorizado essas circunstâncias relativas à ilicitude, né, nós entraremos agora nas próprias excludentes, né, que é a primeira dela, o estado de necessidade. Nesse primeiro vídeo que eu estou fazendo aos senhores, eu falarei apenas sobre o estado de necessidade e a legítima defesa. Mas considerando essa mesma aula, eu falarei do estrito cumprimento do dever legal, né, o exercício regular do direito e, dado consequência ali, o consentimento do ofendido, o excesso, para finalizar a parte da ilicitude. E na próxima aula, né, que será no sábado letivo, iniciarei sobre o estudo da culpabilidade, tá certo? Então, entrando agora no estado de necessidade, né, nós vamos ver que o seu conceito e a sua previsão legal, ela está lá definida no artigo 24 do Código Penal, né, que considera-se o estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar,
direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Essa previsão legal, ela demonstra causa de exclusão de ilicitude. O fundamento do estado de necessidade, né, ele traz a adoção do instituto do estado de necessidade como forma de excluir automaticamente a ilicitude desses comportamentos típicos. E aí César Roberto Bittencourt, ele salienta que o instituto de sobrevivência é a preservação pessoal e muito mais forte do que qualquer coação psicológica dentro desse contexto que a sanção aí até então, né, penal possa representar. E aí o estado de necessidade como discriminante, ele está presente na legislação desde a antiguidade até os tempos atuais. Modalidades de estado de necessidade, né? E aí nós precisamos classificá-la, o estado de necessidade, quanto à sua titularidade, né? Do bem jurídico, ele é da seguinte forma, ele é próprio e de terceiro. Próprio quando aquele que atua em estado de necessidade pretende salvaguardar um bem jurídico por ele ali titularizado, né? E aí nós vamos entender quando é de terceiro, é quando quem atua em estado de necessidade pretende preservar o bem jurídico de terceiro automaticamente. Quanto às consequências jurídicas, elas são justificantes e exculpantes. Justificante é quando esse estado de necessidade que exclui a ilicitude. Ele pressupõe que esse bem jurídico preservado seja de igual ou maior relevância em relação ao bem jurídico aqui até então sacrificado. Exculpante é quando ela vai ocorrer quando esse bem jurídico preservado ele é de menor importância em relação ao bem jurídico sacrificado. Muito embora não se encontre até então expresso no Código Penal, ele tem se admitido que a situação pode configurar inexigibilidade de conduta diversa, né, que nós estudaremos mais à frente, que ela é o quê? Exclusão da culpabilidade, tá? E aí, quanto ao aspecto subjetivo, nós vamos vendo que ela trabalha com dois modos, com duas formas também, quanto a esse aspecto subjetivo, que ela é real ou putativa. Real são situações que o estado de necessidade, ele existe, e o agente está ciente disso, conforme preconizado lá no artigo 24, caput do Código Penal. A putativa, esse estado de necessidade, ele se torna imaginário. O agente, ele equivoca-se e imagina uma situação ali fática. Quanto à situação de perigo, né, nós vamos dizer que ela é agressiva e defensivo. Agressivo, o próprio nome já diz, é aquele em que o agente, para preservar o bem jurídico, ele sacrifica bem jurídico de pessoa inocente, que não havia provocado aquela situação. O ponto de vista aqui penal, haverá a exclusão da ilicitude lá do artigo 24, caput do Código Penal. Na esfera civil aí, né, vai ter outro tratamento do fato, estará obrigado o regresso contra aquilo que provoca automaticamente a situação de perigo, artigo 930 do Código Civil, indenizar o inocente cujo bem ali, até então, bem jurídico, foi sacrificado. É o artigo 929 também. Quanto ao defensivo, é o estado de necessidade em que o agente, no afã de preservar o bem jurídico, acaba ali por sacrificar bem jurídico daquele que provocou a situação de perigo e não haverá dever de indenizar no âmbito do direito civil, tá certo? A natureza jurídica do estado de necessidade, estando presente ali os requisitos para a observância do estado de necessidade, surge para o réu um direito subjetivo de dever, né, de ver reconhecida automaticamente aqui a presença da cláusula de exclusão de ilicitude. Mas para isso, senhores, como eu venho falando, nós estamos numa cátedra, precisamos saber como que foi abarcado, como que foi trazido essa situação desse estado de necessidade. Até porque como que ele chegou aqui? Foi através das teorias sobre o estado de necessidade. E nós temos ela, que é a teoria unitária, a diferenciadora, né?
Há outras teorias e teorias da equidade, teoria da escola positiva. E falaremos aqui de cada uma delas de forma até a miúde, né? E também se torna até um pouco entediante. A teoria unitária é que todo estado de necessidade ele é justificante. Exclui a ilicitude da conduta, né? É teoria acolhida pelo nosso Código Penal, conforme se depreende a literalidade aí do artigo 24 do Código Penal, né? A diferenciadora é que o estado de necessidade ele poderá ser justificante ou exculpante, excludente da culpabilidade, né? A depender do caso. Justificante em que o bem jurídico aí sacrificado for de menor valor do que for preservado. Exculpante na situação em que o bem jurídico sacrificado ou preservado aí forem de igual valor nesse contexto. A teoria diferenciadora, ela foi acolhida no Código Penal Militar lá, né, que é o estado de necessidade justificante, artigo 43, e o exculpante, artigo 39 no Código Castrense, o Código Penal Militar, tá certo? Outras teorias, né? E aqui as teorias unitárias diferenciadoras são aquelas que preponderam, tá? As duas primeiras, há de salientar isso aqui. E traz uma maior relevância também em sede doutrinária e legislativa. Essas outras teorias, teorias da equidade e da escola positiva, nós vamos ver que na obra de Kant sustenta a tese de que o estado de necessidade não exclui nem a ilicitude e nem a culpabilidade. O crime, portanto, ele permanece íntegro, né? Já para a escola, a teoria da escola positiva, o estado de necessidade ele não exclui a ilicitude e não deve ser punido, tendo em vista aqui a ausência automática de perigo social dessa temibilidade do agente, tá? Nesse contexto. E aí nós vamos vendo e passamos a entender que os requisitos do estado de necessidade estão estampados no artigo 24, caput do Código Penal, e nós podemos identificar os seguintes requisitos cumulativos até então, tá? Para a ocorrência desta causa justificante. Primeiro deles, situação de perigo atual. A probabilidade de dano a algum bem jurídico. E a distinção entre o estado de necessidade e a legítima defesa, ela reside no fato de que o estado de necessidade, o agente objetiva evitar uma situação de perigo. Já na legítima defesa, a pretensão é a de repelir uma agressão. A agressão essa que deriva de um comportamento humano, violento ou não, né? Trata-se de uma conduta humana consciente e voluntária, dirigida aí à lesão ou à exposição a perigo de lesão de um bem jurídico. Exemplo que eu posso trazer para o senhor são nas situações em que o sujeito ele parte para agredir fisicamente determinada pessoa mediante emprego de arma de fogo ou com os próprios punhos, né? A agressão ainda ela pode ser verbal ou de natureza ou de outra natureza nesse contexto. Situação de perigo ela poderá até então derivar do evento de natureza, de um evento de animal, né, de uma situação com animal, ou do ato, até do próprio ato de vontade humana. Dentro desse contexto de um evento de natureza, o exemplo que tomemos aqui é o caso da tábua de salvação, escrita por todos os doutrinadores, né, que está ali uma embarcação náufraga, remanejando ali dois sobreviventes, até então remanescendo ali dois sobreviventes, com uma única tábua de salvação, fazendo com que uma dessas pessoas aí mate a outra como a única forma de sobrevivência. Então nós vamos entender que nesse exemplo mencionado, poderíamos ter uma situação de perigo produzida aqui por um evento da natureza. Se imaginamos que o náufrago aí, né, esse naufrágio resultou de um raio que arrebentou a embarcação. Quanto um evento aí poderá ser derivado, né, por um evento de natureza e também do animal. O animal nós podemos imaginar aqui, no caso de uma pessoa que na rua vai andando aí e aí ela é atacada por um cão raivoso. Não tendo aí até então onde se abrigar e não possuindo nenhuma alternativa, né, de refúgio,
o agente saca ali o seu revólver que trazia na cintura e deflagra ali disparo contra o animal. Terá seguramente aqui praticado o fato típico contido no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, mas não haverá o que é ilicitude, pois terá atuado amparado aí pelo estado de necessidade, a necessidade de preservar o seu bem, né, e aqui a integridade física ou até mesmo a sua vida, de uma situação de perigo, a qual explicitamos. O ato de vontade, nesse caso, naturalmente, o ato de vontade humana, ele não pode significar o comportamento humano consistente e voluntariamente dirigido à lesão ou à exposição a perigo de lesão de algum bem jurídico, que é essa agressão. E aí o exemplo da tábua de salvação é imaginar que o naufrágio ele decorreu de imperícia do capitão do navio. E aí teríamos uma situação de perigo aqui até então, né, para os náufragos, produzido por atos de vontade humana. E aí se vê, a imperícia do capitão não pode ser interpretada como uma agressão, na medida em que houve um ato de violência humana. A expressão do artigo 24 caput, ele vai se retratar, ele trata no período, deve ser atual. Isto é real, né? Concreto, existente. Não há que se cogitar aqui, então, o estado de necessidade na hipótese de um perigo pretérito ou de uma situação futura, remoto, né, nesse contexto. E aí, esse acaba se engendrando para a situação de que nessa existência, o artigo 24 do estado de necessidade, essa situação tem que ser no caso existente ali, no caso real, tá certo? Perigo não provocado voluntariamente. Aqui a polêmica em torno da expressão não provocou por vontade, né? Como consta no artigo 24 caput do Código Penal. Ele não há a menor dúvida de que a expressão ela abrange aqui até então a situação de perigo provocada dolosamente pelo agente. Vamos imaginar aqui num exemplo hipotético, né, que A pretende matar B e também cometer suicídio. Com essa pretensão, A ele convida B para um passeio, né, de lancha e a vítima, sem saber de nada, sem desconfiar de nada, aceita o convite, uma vez na embarcação que apenas conduzia os dois. A dolosamente atira a embarcação aí contra as pedras, objetivando até a morte de ambos. Ambos sobrevivem em alto mar, remanescendo a tábua da salvação. Nesse caso aqui, poderá A, arrependido dessa tentativa de suicídio, matar B para salvar-se, alcançando aí a tábua da salvação, né? Se assim proceder, não poderá esse agente invocar o estado de necessidade, haja vista o fato de ter provocado aí voluntariamente o perigo, dele ser o provocador. Né? A dúvida, portanto, ela vai se referir à questão do perigo até então provocado culposamente. Quem provoca a situação de perigo por falta de cautela, por inobservância do dever de cuidado, pode alegar o estado de necessidade? Né? A pergunta que ficaria era essa. E o entendimento mais consentâneo aqui é de que exclui essa possibilidade de um agente que agiu de má fé pretendendo produzir o dano a algum bem aí jurídico de lucupletar-se, né, com a causa dessa justificação. Até porque, senhores, já pensou se entrássemos por essa seara? Eu dou causa e depois eu me valho aí esse instituto? Não, é óbvio que não, né? Agiu sabiamente aqui a doutrina. A inevitabilidade do dano, o artigo 24 caput do Código Penal, ele diz que somente se pode falar-se em estado de necessidade, né, na hipótese em que não se podia evitar o perigo. Para que se possa falar em estado de necessidade, possui caráter, até porque ela possui caráter subsidiário. E há duas situações bem claras aqui, que a primeira delas é o quê? O agente possui outro meio de evitar o dano. E aí nós podemos trazer como exemplo em que um cão raivoso parte em direção a uma pessoa que perambulava aí pela rua.
O exemplo em que essa pessoa não possuía alternativa para fugir da situação de perigo, compelido a efetuar disparos aí contra o animal. Vamos aqui imaginar outro exemplo, alterar o exemplo, né? E imaginar que o atirador se encontrasse ao lado do seu carro até então, que já estava com a porta aberta, bastaria ele ingressar no carro e fechar a porta para que se encerrasse ali a situação de perigo. A opção do agente de atirar no cão não se encontrará automaticamente amparo pelo estado de necessidade. E aí nós vamos ver a outra hipótese, há mais de uma forma de evitar o dano e o agente opta pela mais gravosa. Imaginar essa situação, o agente pode optar entre sacrificar a vida de um animal e sacrificar a vida de um ser humano. E opta pela segunda alternativa, que é a vida do ser humano. Não haverá aqui, obviamente, o estado de necessidade, né? Direito próprio ou alheio, estado de necessidade próprio ou de terceiro. O Código Penal, senhores, ele permite ao agente atuar para preservar o bem jurídico desse direito próprio ou alheio. O estado de necessidade próprio ou de terceiro está acobertado por essas excludentes de ilicitude. E o agente que atira no mesmo cão raivoso para salvar a vida de alguém, de alguma pessoa. Então, e não há exigência de que esse agente possua relação de parentesco até então ou amizade como titular do bem jurídico que pretende preservar, né? Até então. Ponderação de bens e deveres, proporcionalidade. Falar-se, senhores, em estado de necessidade, quando estamos diante de um bem jurídico preservado, cujo sacrifício na circunstância não era razoável exigir-se, né, adotamos aqui no nosso Código Penal, né, a teoria unitária, o qual o estado de necessidade é sempre justificante. O bem jurídico preservado é de valor igual ou superior ao bem jurídico sacrificado. Podemos falar em estado de necessidade quando o agente ele sacrifica o patrimônio para salvar a vida. Ou ainda, quando ele sacrifica uma vida para salvaguardar outra vida. Exemplo, quando o médico necessita realizar um aborto aqui, né, para evitar a morte da gestante. Artigo 128 aqui do Código Penal. Não haverá que se falar em crime aqui de constrangimento ilegal do artigo 146 também, né, outro exemplo, quando, por exemplo, o médico realiza uma intervenção cirúrgica para salvar a vida de uma criança. Pais por questões, pais que se submetem às questões religiosas não autorizam tal procedimento. Aí o direito fundamental, a liberdade religiosa, ele cede aí automaticamente em relação à vida, né, dentro desse contexto. A ausência de dever legal de enfrentar o perigo. Este requisito, senhores, do estado de necessidade, decorre do artigo 24 do Código Penal. O artigo 24, parágrafo 1º, né, que assim dispõe, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, né? E aí nós vamos ver que esse disposto legal aqui é dirigido a determinadas profissões, né, que pressupõem a existência de uma certa exposição ao perigo. Os policiais militares, né, os policiais em si, os bombeiros, os salva-vidas e etc. O objetivo do legislador aqui, né, foi o quê? Foi trazer e esclarecer que tais profissões não podem invocar o estado de necessidade da mesma forma que poderia fazê-lo a qualquer outro cidadão, né, que não possui o dever por eles assumido. Não pode, por exemplo, um bombeiro ele alegar estado de necessidade para destruir a propriedade alheia, diminuindo o risco inerente aí, né, à profissão. Então, quando ele entra quebrando parte de uma residência vizinha ao incêndio, para automaticamente colocar a escada, onde ele poderia automaticamente colocar a escada ali do carro do Corpo de Bombeiro. Devemos aqui recordar
que o disposto legal ele deve ser interpretado com uma razoabilidade até então. Por quê? Na medida em que não se pode exigir de trás profissionais atitudes extraordinárias, né? O direito penal ele exige de todos nós um padrão mínimos de conduta e não foi ele destinado a santos ou heróis, né? Não se pode aqui exigir profissionais que possuem o dever de enfrentar o perigo, que adotem atitudes até heróicas ou que se sacrifiquem. Exemplo, né? Para dar uma ilustrada, até melhor, imaginamos que um funcionário público salva-vidas de um município litorâneo, exímio nadador, vê um banhista se afogando aí em meio ao mar revolto. Lá chegando, ele sofre uma cãibra, sendo um exímio nadador, né, acredita poder retornar à praia. Mesmo naquela situação, nesse momento, o banhista desesperado atraca-se até então ao corpo do salva-vidas, que para salvar a sua própria vida não encontra outra alternativa senão agredir o banhista para se livrar dele. O salva-vidas ele sacrifica automaticamente aí o bem jurídico, né? Vida do banhista para salvar a sua própria vida. Requisitos do estado de necessidade encontram-se automaticamente presentes, né, nesse contexto. Obviamente, deverá ser reconhecido até então o estado de necessidade com a consequente exclusão da ilicitude da conduta, sob pena de exigir do profissional sacrifício à sua própria vida. Devemos aqui até então reiterar a ideia de que o requisito estampado no artigo 24, parágrafo 1º, ele deverá ser interpretado com razoabilidade, né? Sob pena de conduzir a conclusões absurdas, como exigência de atitudes até então heróicas de determinados profissionais. Tema um pouco mais polêmico é a extensão da expressão dever legal, que sustenta aí a ideia, até então, de que se trata de dever jurídico em sentido amplo, abrangendo, portanto, o dever contratual. Não poderiam, então, invocar estado de necessidade o segurança particular, o guarda-costa, o salva-vidas, contratado pelo clube de recreação aí, e a babá também, nesse caso. Nelson Hungria, ele fala que as normas restritivas de direitos, elas merecem interpretação restritiva. Não podemos, portanto, ampliar o sentido da expressão dever legal para abranger hipóteses aí não contempladas com o dever jurídico oriundas de relação contratual. Causa de diminuição. O artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal, e ele vai tratar bem assim. Embora seja razoável exigir-se do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, senhores, trata aqui da situação em que temos um bem jurídico preservado de valor menor do que o valor do bem jurídico sacrificado. Nesse caso, o agente ele poderá invocar o estado de necessidade, mas caberá uma situação a sua condenação com uma diminuição de pena prevista lá nesse dispositivo, né? A depender da peculiaridade do caso, pode ensejar até então numa exigibilidade de conduta diversa, como consequência, que eu já falei para os senhores, da exclusão da culpabilidade, e dependerá de uma valoração do caso concreto. Estado de necessidade e aberratio ictus, né, pode ocorrer de o agente atuando em estado de necessidade, incorrer no erro da execução. Um exemplo para aclarar é o agente que atira o cão raivoso para salvar a vida de uma criança que estava sendo atacada ali por ele. Pode acontecer de o atirador errar o tiro e alvejar essa criança, né, que pretendia defender. A solução jurídica para a matéria, ela deveria ser aplicada o disposto no artigo 73, aberratio ictus, né, que é erro na execução, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução pretendia ofender, atingir pessoa diversa, atendendo ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20, né, deste Código. Por outras palavras, senhores, o atirador que acerta a criança
não será responsabilizado, pois deverá ser tratado como se tivesse atingido o animal, né, situação que caracteriza o estado de necessidade de terceiro, né? Então agora, senhores, nós entraremos no estado de necessidade e dificuldade econômicas, né? É pacífico o entendimento de que as dificuldades econômicas, elas não caracterizam o estado de necessidade. Há casos extremos nos quais o estado de necessidade ele poderá ser reconhecido, o que dependerá de uma valorização pelo próprio julgador ao caso concreto. O exemplo mais emblemático, né, é o furto famélico, né, nesse contexto. O furto famélico, no qual o agente ele subtrai para se alimentar, né, ou alimentar outra pessoa. O agente sacrifica o bem jurídico de menor valor, que é o patrimônio, para preservar o bem jurídico mais relevante, né, que é a vida humana própria ou alheia. E, aliás, nós já falamos disso aqui, né? Não podemos deixar de destacar que essas hipóteses do furto famélico, muitas das vezes, né, nem sequer são valoradas como exclusão de ilicitude. Ela exclui a própria tipicidade material, pois trata-se de uma hipótese de incidência do princípio da significância estudados em momentos pretéritos, né? E não raras vezes o furto famélico é antes, né? É antes disso um furto de bagatela. Estado de necessidade recíproco. Trata-se aqui da situação em que mais de uma pessoa encontra-se em estado de necessidade, uma contra as outras até então, e invocar uma vez mais, né, o célebre exemplo aí da tábua de salvação. Inúmeros náufragos e apenas uma tábua de salvação. Estado de necessidade e crimes habituais e permanentes. Muito embora, senhor, seja de dificílima ocorrência, tem-se admitido a possibilidade aí da ocorrência em tese de tal justificante, em casos extremos. O exemplo é no caso da prática do exercício ilegal de arte dentária, artigo 282 do Código Penal, em zona rurícola, né, e carente de profissionais. E aí pode ser o caso, porém, de se reconhecer a ausência da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Estado de necessidade e efeitos civis. Nós vamos entender que o estado de necessidade ele exclui a ilicitude do fato típico, né? E por isso mesmo, na esfera penal, o agente não poderá ser punido. O estado de necessidade ele pode acarretar consequências de natureza civil, regidas lá pelo artigo 188.2 e o artigo 929 do Código Civil. Os dois dispositivos aqui transcritos, o estado de necessidade, também não configura ato ilícito no direito penal. Gera o dever aí de indenizar a parte que sofreu um abalo em uma esfera de direitos, salva aí naturalmente se a pessoa lesada foi até então provocadora da situação de perigo. A situação de perigo ela deve ser provocada por terceiro, né? E terá o autor do dano a ação regressiva aí para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado nos termos do artigo 930. Senhores, agora falaremos desse outro instituto que é a legítima defesa. A legítima defesa, se os senhores perceberam, nos últimos tempos, né, com a entrada do nosso governo Bolsonaro, ela esteve em pompa, né? Porque foi falado muito sobre a legítima defesa. E aí, né, a legítima defesa, o conceito e sua provisão legal, ela é o quê? É uma excludente de ilicitude que permite ao sujeito, para preservar bens jurídicos próprios ou alheios, reagir a um comportamento que traduz uma lesão ou exposição a perigo, até então, de lesão desses mesmos bens. Ela está prevista no artigo 23, né, inciso 2, e definida no artigo 25, com os seguintes termos.
né? Entende-se como legítima defesa, né, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repela essa injusta, né, atual ou iminente a direito seu ou de outro. O fundamento da legítima defesa também encontra-se fundamentado na existência da lei natural da conservação, né, que impele as pessoas com o instituto até então de sobrevivência e preservação. A legítima defesa, né, a importância do reconhecimento dessa falibilidade estatal e da imposição de onipresença dos agentes públicos responsáveis aí pela segurança. O próprio Estado, ele vem dentro desse contexto e reconhece que o próprio Estado, né, não ser onipresente e que permite que nós, cidadãos, né, em casos excepcionalíssimos, empreguemos aí a violência para nos proteger. E a legítima defesa é um desses casos. Modalidades de legítima defesa. E aí nós vamos ver da mesma forma que nós falamos lá do estado de necessidade. Quanto à titularidade do bem jurídico protegido, ela é própria ou de terceiro. É aquele que, aquele que atua em legítima defesa, ele pretende o quê? Repelir essa agressão injusta ao bem jurídico que ele é titularizado. Né? De terceiro, é quem atua nessa legítima defesa, ele pretende repelir a agressão injusta ao bem jurídico de terceiro. Quanto ao aspecto subjetivo, ela é real ou putativa. Situações em que a legítima defesa existe e o agente está ciente disso. Exclui essa legítima defesa conforme preconizado no artigo 25 do Código Penal. Putativa é quando que a legítima defesa é imaginária, né? Imagina uma situação fática em que existe, né, em que se ela existisse, faria com que houvesse uma legítima defesa. Não haverá, nesse caso aqui, a exclusão da ilicitude. Excessiva subjetiva é a situação na qual o agente ele se encontrava em legítima defesa, mas incorre em excesso acidental, né, provocado por erro de tipo excusável. Exemplo mais conhecido é aquele no qual o agente já conseguia repelir a agressão injusta ali, aí ele atingindo que tinha atingido ali o seu agressor, ainda se levantaria para continuar a lhe agredir. Ele prossegue desferindo socos e havia aí um erro de tipo excusável pelas circunstâncias até então. Quanto à situação de perigo, né, nós vamos verificar que ela é quando? É quando o agressivo ativa, né, automaticamente, é a situação em que o agente ele repele a agressão injusta mediante a prática de um fato típico. Né? O exemplo é quando o sujeito deflagra disparo contra o seu agressor que havia iniciado aí os disparos anteriormente. Defensivo, né, é a situação na qual o agente ele consegue repelir a agressão injusta sem necessitar praticar um fato típico. O exemplo mais comum é aquele no qual o agente segura o braço do agressor que lhe desferia soco. Ocorre muito nas violências aqui domésticas, que nós podemos retratar. E na prática, os juízes aqui de Ouro Preto não acatam, porque o marido, eles falam que o esposo, o marido, ele é a parte mais forte e não deveria, muitas das vezes, segurar daquela forma, tá certo? Outras classificações, trarei para os senhores a título de exemplo, de esclarecimento e de conhecimento, né? É a legítima defesa sucessiva. É quando cessa a primeira legítima defesa e o agente passa a agir com excesso. Exemplo, A agride B, que se defende legitimamente, mas B passa a agir com excesso, permitindo a agredir o agressor originário, defender-se legitimamente. Legítima defesa concorrente, né? Concomitante ou também recíproca, né? Nós vamos ver, é quando houve uma legítima defesa contra a legítima defesa automaticamente. Legítima defesa presumida é a figura histórica que existia em algumas legislações da antiguidade, lá no direito romano. O exemplo, né, presumia-se a legítima defesa no período noturno daquele que matasse um ladrão que fosse flagrado aí furtando.
né, os requisitos da legítima defesa estão lá no artigo 25 do Código Penal, a qual nós já tratamos. E o primeiro, esmiuçando ele, é a agressão. Conceito, né? Esse conceito de agressão é o quê? É uma ameaça derivada de um comportamento humano, né, a um bem jurídico protegido. Não haverá necessariamente violência, mas sim um ato consciente e voluntário, dirigido a essa lesão ou exposição a perigo de lesão, a um bem jurídico nesse contexto. Distinção entre agressão e perigo é o que? Ela pode se derivar de um animal, de um evento da natureza, de um comportamento que não constitui uma agressão de um animal irracional até então. Os atos produzidos por um animal irracional, o animal poderá ser instrumento para a prática da agressão de alguém. O exemplo dessa situação é o agente que, com pleno domínio sobre o cão adestrado, ele determina que ele ataque alguma pessoa. Caso o proprietário do cão está praticando uma agressão e o animal é apenas um instrumento para a sua conduta. Em uma situação como essa, né, até então, vamos verificar e ver que a pessoa atacada, se ela sacar um revólver e atirar contra o cão, estará amparada aqui automaticamente pela legítima defesa e não pelo estado de necessidade, pois estará repelindo aí uma agressão e não evitando uma situação de perigo. E a agressão de imputáveis, né? O imputável também pode praticar agressão. Qualquer pessoa poderá defender-se até então do imputável. Nelson Hungria, ele retrata, né, dentro desse contexto, dessa legítima defesa, ele discordava dessa tese e ele assevera que os atos produzidos aqui pelos inimputáveis, né, a agressão contra inimputáveis, tá, deveriam ser comparada aos atos de seres irracionais. Então, o estado de necessidade, mas não se abarcaria, e sim a legítima defesa. Nessa dogmática moderna, prevalece a ideia de que o inimputável pratica a agressão sim, e repelir o comportamento do inimputável, portanto, é uma situação de legítima defesa, tá certo? No material de vocês, pode estar lá a agressão de imputáveis, de inimputáveis, tá? Agressão e mera provocação. No que se refere à agressão, não podemos aqui concluir a agressão como simples provocação, como xingamentos, brincadeiras de mau gosto. Muitas das vezes haverá um liame, até então, muito tênue entre as provocações e uma agressão. Em todo caso, diante da dificuldade do caso concreto, em se identificar aqui se a conduta, né, se trata de uma agressão contra a qual cabe a legítima defesa, ou a mera provocação, contra a qual não seria possível a legítima defesa, caberá ao julgador valer-se da conhecida técnica de julgamento do indúbio pro réu. Um exemplo para aclarar é A, sabendo que B não suporta determinado apelido, começa a utilizá-lo aí com a finalidade de fazer com que B vá agredi-lo para poder sacar seu revólver e efetuar os disparos aí, invocando automaticamente a legítima defesa. Não seria o caso até então de se falar em legítima defesa, haja vista a condição do provocador agressor. Agressão e violência. A agressão não significa necessariamente um comportamento violento. É possível agir em legítima defesa contra um comportamento que não caracteriza violência. Exemplo, legítima defesa contra o ladrão que ingressa desarmado na sua residência com pretensão de furtar. No caso concreto, será necessário analisar aí, evidentemente, se a legítima defesa preencherá os demais requisitos. Agressão culposa, né? É possível que exista uma agressão culposa e, nesse caso, a pessoa poderá agir em legítima defesa em relação a ela. O exemplo, alguém que aponta a arma para o motorista do veículo que dirige ali de forma imprudente, com excesso de velocidade, né? Exigindo-se que reduza
para não provocar um acidente. Agressão por omissão. É possível também falarmos em legítima defesa contra as condutas omissivas, né? E dentro dessa hipótese, a mais facilmente visualizada na omissão imprópria, a figura do garantidor. O exemplo é do salva-vida que assiste ali placidamente uma pessoa afogar-se, muito embora pudesse salvar-lhe sem risco a sua própria integridade física. Estará cometendo uma agressão a essa pessoa? E já imaginemos até então que uma outra pessoa que não sabe nadar aponta a arma aí para o salva-vidas, obrigando a salvar aquele que se afoga. Nesse caso, a pessoa que aponta a arma terá agido aí em legítima defesa de terceiro. A agressão injusta, né? O conceito aqui, a agressão injusta, é aquela que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. É uma conduta ilícita. A agressão justa, ela não admite legítima defesa nesse contexto. E aí, o exemplo é um policial que prende alguém que se encontra em situação de flagrante, né? Amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. Em um caso como esse, o preso não poderá empregar a violência contra o policial e eleger-se que se encontrava ali em situação de legítima defesa. Haja vista o fato de a agressão do policial não ser injusta nesse contexto. A agressão injusta ela pode ser atípica. A agressão é ilícita na medida em que ela está em desconformidade com o direito. Não se trata necessariamente aqui de uma ilicitude penal e, portanto, a legítima defesa em relação a ela a uma conduta atípica. O exemplo é o dolo do furto de uso, né? Que, como se disse, constitui um fato atípico, é ato ilícito extrapenal. É possível legítima defesa contra qual se pretende até então praticar o furto de uso. Injusta agressão ela independe da consciência do agressor. Do inimputável por doença mental, o exemplo da pessoa que por erro, né, acredita estar praticando uma conduta de legítima agressão justa. Vamos imaginar que Pedro já foi ameaçado por André, objetivando aí defender-se, né, de um possível ataque de André. Pedro adquire uma arma de fogo, né, para defesa pessoal. Em certa noite, transitando por uma rua aí deserta e mal iluminada, Pedro percebe que André sacou uma arma, né? Amedrontado aí e impelido pelo Instituto da Sobrevivência, Pedro também saca o revólver que havia adquirido e carregava consigo, efetuando os disparos aí em André, que cai baleado. Após todo o ocorrido, Pedro aproxima-se do corpo de André e se dá conta de que ele estava desarmado e havia puxado do bolso ali o seu aparelho de telefone e não uma arma. O exemplo mais conhecido de legítima defesa putativa, nesse caso, Pedro incorre em erro, não tendo consciência de que pratica uma agressão injusta. A injusta da agressão, ela independe da consciência do agressor. Por essa razão, Pedro, personagem do nosso exemplo, cometeu uma injusta agressão. É possível legítima defesa real contra a legítima defesa putativa? A legítima defesa putativa, já falamos e explicitamos em momentos anteriores, que ela é aquela imaginária, né? Ela constitui uma agressão injusta. A agressão, ela encontra-se apenas na imaginação daquele que assim age. E por isso mesmo é possível, sim, falarmos em legítima defesa real contra legítima defesa putativa. O exemplo anteriormente, quando Pedro ele saca o seu revólver para atingir André, acredita-se estar se defendendo. Mas em verdade André apenas pretendia o quê? Utilizar seu aparelho de telefone celular. É uma agressão injusta, né? Muito embora o agressor dela tenha conhecimento. Se alterarmos um pouco esse exemplo para afirmar que André, ao perceber os tiros de Pedro, também puxa sua arma e começa a deflagrar disparos contra seu agressor, não poderíamos chegar a outra conclusão, senão a de que André está agindo em legítima defesa real contra a defesa putativa de Pedro, né? Pra vocês verem que é uma linha tênue.
Não é possível defesa real, legítima defesa real contra legítima defesa real. Razão é muito simples aqui. A legítima defesa real não é uma agressão injusta. Trata-se de uma conduta respaldada pelo direito e não pode haver legítima defesa contra ela. Exemplo, Jairo, né? Um exemplo para clarificar. Jairo parte para agredir fisicamente Vicente, simplesmente pelo fato dele ser um torcedor de um time de futebol adversário do seu. E aí uma agressão manifestamente injusta, né? Estaríamos evidenciados dentro disso. Vicente reage a essa agressão atuando em legítima defesa. Ambos começam a trocar socos entre si. Não poderá, nesse caso, até então, Jairo invocar também a legítima defesa, sob o argumento de que se defendia dos socos de Vicente, justamente para repelir as agressões ali injustas de Jairo. Não cabe falar em legítima defesa real de legítima defesa real. Não é possível legítima defesa real concorrente, concomitante ou recíproco. Também, mais uma situação. Não é possível a legítima defesa real, né, contra as demais excludentes de licitude. Da mesma forma que não cabe, né? Quais são as demais excludentes de licitude? Estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, né? E exercício regular de direito. Então, da mesma forma que não cabe legítima defesa real contra legítima defesa real, não caberá em legítima defesa real contra estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Seria possível falar em legítima defesa real contra estado de necessidade putativo, estrito cumprimento do dever legal putativo e exercício regular do direito putativo. É possível legítima defesa real contra excesso, né, na legítima defesa? Quando o agente aqui, né, essa forma é quando o agente começa a agir com excesso e doloso ou culposo, estará descaracterizado a legítima defesa e estaremos diante de uma agressão injusta. O exemplo acima, 2 torcedores de times rivais, dizíamos que Jairo agride Vicente, que repele essa agressão em legítima defesa, né? Aí Vicente desfere um soco em Jairo, que cai sem nenhuma outra reação. Jairo e Vicente, né? E aí a agressão e Jairo e Vicente prossegue batendo nele. Trata-se, sem sombra de dúvida, de um excesso que descaracteriza a situação de legítima defesa, né? Na qual Vicente se encontrava inicialmente. O fato de haver iniciado aqui até então, a agressão, ela permite Vicente agredir em legítima defesa. Mas não existe direito de legítima defesa de vingança, né? O fato de Jairo haver iniciado a agressão, ela não permite a Vicente fazer tudo o que lhe aprouver. Se não o fizer, incorrerá em excesso punível. O excesso, por sua vez, caracteriza a agressão injusta, razão pela qual será possível a Jairo repelir o amparado aí pela legítima defesa. É possível legítima defesa real contra excesso nas demais cláusulas de excludente de licitude? Todas as excludentes de licitude, por sinal, possuem requisitos delineados. E a inobservância de tais requisitos, ela faz com que a justificante se descaracterize, tornando-se uma injusta agressão. Aí nós voltamos ao exemplo anteriormente do policial que prende alguma pessoa no estrito cumprimento do seu dever legal. Não se trata aqui de agressão injusta. Não caberia legítima defesa contra a prisão. Mas agora vamos alterar o exemplo e imaginar que o policial passa a agredir o detido aí, que já havia se rendido e estava indefeso. Um excesso que descaracteriza a excludente de ilicitude, do estrito cumprimento do dever legal. O excesso, o preso ou o terceiro, poderia se insurgir atuando em legítima defesa. Mas eu recomendo que não façam isso, tá? Pelo fato de que ele vai sair sempre perdendo, tá? Não façam isso. Atualidade ou
iminência da agressão. O artigo 25, ele admite a legítima defesa quando a agressão é atual ou iminente. E aí podemos extrair duas conclusões. Cabe legítima defesa de agressão pretérita? O direito, o direito de defender-se, mas não o de abusar, de buscar o que? Até então, uma revanche. O direito que existe, portanto, é o de fazer cessar a agressão e não de vingar-se dela. Razão pelo qual o Código se refere ao direito de repelir essa agressão, e a agressão ela já cessou. Não há o que ser repelido, não se podendo até então falar em legítima defesa. Afirmamos que não cabe legítima defesa até então de agressão pretérita. Não importa se a agressão ela cessou há muito tempo ou não. Não haverá legítima defesa quando A decide desferir um soco em B, porque este o havia agredido anteriormente. Estamos diante aqui até então de uma agressão pretérita. Pouco importa se ela ocorreu no dia anterior ou há poucos instantes. Reafirmamos não ser possível a legítima defesa de agressão pretérita, né? Não cabe defesa de agressão futura remota. Em se tratando de agressão futura remota, caberá à pessoa interessada recorrer à autoridade pública, por uma obviedade. Exemplificadamente, nós vamos dizer que A liga para a residência de B a dirigir-se à casa de A, que vai se dirigir à casa de A, e matá-lo quando se encontrar. Isso não autoriza B a dirigir-se à casa de A e matá-lo sob o argumento de legítima defesa. Não. O caso como esse, logo se vê que não teríamos até então uma agressão atual e nem iminente, razão pela qual não haveria que se falar em legítima defesa. Não haveria até então a possibilidade de falar em legítima defesa alguém que aceita também participar de um duelo, que nós estamos vendo aqui no convite do duelo, a agressão não é atual ou iminente, não podendo a pessoa aí aceitar a participação sob o argumento de que apenas pretende defender-se aí até então. A agressão atual, cabe-se falar sobre esses requisitos aqui também, de uma forma bem a miúde. A agressão atual é aquela que se iniciou e ainda não chegou ao seu fim. A agressão está ocorrendo, hipóteses nas quais a pessoa já está desferindo socos, já iniciou e deflagrar ali, já iniciou os socos, também já deflagrou os disparos e etc. A agressão iminente é aquela que ainda não se iniciou, mas está prestes a ocorrer. Permitir-se a legítima defesa até então, mesmo quando a agressão ainda não se iniciou, desde que ela esteja na iminência de ocorrer. Esta é a hipótese na qual a pessoa já partiu para cima da outra ou já sacou o revólver ali, mas ainda não iniciou os disparos, etc. Não há um critério estabelecido aqui, mas a priori, para identificar a iminência da agressão, é adotar como parâmetro a ideia de que, a ideia anteriormente mencionada aí pelo Estado, que o Estado permite ao cidadão exercer a violência quando ele, Estado, não pode nos defender. Por isso, senhores, é razoável que a agressão ela é aquela que ocorrerá em um lapso de tempo que não permitiria à vítima recorrer até então ao Estado. De uma forma exemplificativa, A parte em direção a B e para agredi-lo B não terá tempo de recorrer à polícia para pedir essa proteção. Direito próprio ou de terceiro, Vocês podem observar que o tema é bem extenso, tá? Nós estamos ainda em legítima defesa, ainda falta estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, consentimento do ofendido e os excessos. Excesso exculpante, justificante, lá na frente nós veremos. Então, direito próprio ou de terceiro, a legítima defesa própria e de terceiro, para que se verifique até então a legítima defesa de terceiro, não é necessário que exista qualquer relação jurídica, familiar, de amizade, de emprego e etc., entre o ofendido e o seu defensor.
A, né, um exemplo clássico aqui, A perambulando pela rua, avista B agredindo C e vá lá repelir essa agressão, protegendo a vítima, ainda que se trate de pessoa completamente desconhecida. Né? Legítima defesa de terceiro e consentimento do ofendido. Né? Tem também consentimento do ofendido. Não podemos esquecer, porém, que pode acontecer de a pessoa agredida não consentir mais alguma outra, não consentir mais alguma outra, a outra pessoa incorrer nessa legítima defesa putativa de terceiro. O exemplo, né, clássico é A agride B com xingamentos e C para defender-se B. Ocorre que B é filha de A e não queria ser defendida, pois a despeito da situação constrangedora e humilhante, preferia resolver a questão em família. Tendo em vista, C não sabia da ausência desse consentimento, poderiam estar diante de uma legítima defesa putativa de sua parte. Legítima defesa de pessoa jurídica. Né? Basta imaginar aqui alguém que evita o furto às instalações de uma empresa, de uma pessoa jurídica, né, agindo, portanto, em legítima defesa do patrimônio. Legítima defesa do agressor, pessoa jurídica. É por intermédio dos seus representantes, no exercício ali do seu mister profissional, caracterizam a agressão injusta, possibilitando até então a legítima defesa. Legítima defesa de feto. É possível, né? Conforme o artigo 2º do Código Civil, a personalidade civil, sem entrar no mérito, ela se inicia com o nascimento ali com vida. Mas a lei põe a salvo desde a concepção aos direitos do nascituro. Na seara do direito penal, ela protege o bem jurídico, vida intrauterina, e por essa razão que existe o tipo penal aborto, né? Do aborto, artigo 124 ao 126. Legítima defesa de cadáver. Né? Cadáver não utiliza de bem jurídico e, portanto, não pode ser protegido em legítima defesa. Evidentemente, reconhece a legítima defesa ao bem jurídico sentimentos do morto, que é utilizado ali pelos familiares do decurso. Jamais pode se falar em legítima defesa de cadáver. Qualquer bem jurídico pode ser defendido legitimamente? Obviamente que sim. É possível a legítima defesa da honra, como de qualquer outro bem jurídico. Sobre a legítima defesa da honra, o exemplo é o da pessoa que flagra o cônjuge em adultério e o agride, aí acabou agredindo até a morte. A legítima defesa da honra como forma de excluir essa ilicitude. Hoje, evidentemente, não poderíamos falar de legítima defesa em um caso como o narrado, mas não se pode concluir com isso que não existe legítima defesa da honra, tá certo? Um outro exemplo, né? E aqui, aqui eu quero trazer A. Ele começa a proferir xingamentos contra B, vítima dessa agressão, a sua honra, né? A sua honra, agressão, que inclusive constitui crime de injúria, lá do artigo 140. B. Reporta-se a e afirma: cala-se, eu vou te dar um soco. B. Comete o fato típico consistente nessa legítima defesa em relação ao seu bem jurídico honra. Né? Situação na qual ele empregou moderadamente os meios necessários, repelindo aí uma agressão verbal ou uma agressão verbal com uma agressão verbal. Repelindo uma agressão verbal com uma agressão verbal. Moderação e princípio da proporcionalidade. O Código Penal ele exige o emprego moderado dos meios necessários de defesa. Moderação vincula-se à ideia de proporcionalidade entre o quê? Entre os atos da agressão e a reação defesa. Exemplo, né? Vou trazer 2 exemplos aqui para ficar mais claro. Exemplo 1. A corre em direção a B com claro intuito de agredi-lo. B, especialista em artes marciais, golpeia seu agressor que já cai desacordado. Né? Numa situação como essa descrita, não poderia B continuar a agredir A, caracterizando aí um excesso que, a depender do caso, doloso ou culposo ou excusável. Um segundo exemplo, A corre em direção a B para agredi-lo, percebendo, todavia, que B pretende reagir e revidar A.
né, e revidar. A automaticamente desiste do seu intento e volta para outra direção, procurando fugir de B. Essa situação não permite que B vá em direção ao seu pretenso aí agressor para golpeá-lo. Não haveria aqui se falar em legítima defesa em nenhuma das situações descritas, que não há uma moderação na reação defensiva. Assim, por exemplo, não haveria moderação na conduta daquele que mata alguém que o agride de forma verbal ou gestual. Não há moderação na conduta de alguém que sacrifica a vida humana por força de uma afronta à sua honra. Em um caso como esse, não existe reação defensiva moderada. E por isso que não se pode falar em legítima defesa, tá certo? O direito penal moderno, ele deve evitar tanto quanto possível essas abstrações descompassadas aí dessa realidade fática, né, que procura regular. Entendemos que a análise dessa moderação, né, ela deve evitar o recurso à figura do homem, se retrata a figura do homem médio, onde o julgador ele vai proceder a uma análise valorativa aí, pautada por essa razoabilidade, de que dependerá das circunstâncias e peculiaridades do caso. Havendo dúvida aqui em relação à existência ou não dessa moderação, caberá ao julgador recorrer à conhecida técnica de julgamento, né, que nós já sabemos, que nos ensina que na dúvida deve-se militar em benefício do réu, que é o indúbio pro réu. Necessidade. A necessidade se trata sobre os meios necessários, que são aqueles imprescindíveis, até então, a reação defensiva em que se encontram ao alcance do defensor. A necessidade, ela reside na identificação da reação adequada suficiente para repelir essa injusta agressão. Um exemplo, vamos imaginar que Paulo, senhor de idade avançada, portador de enfermidades físicas, em estado de embriaguez crônico, parte para agredir fisicamente Francisco, jovem esportista, especialista em artes marciais, que se encontra sóbrio. Né? É evidente que na situação descrita, Francisco ele consegue repelir a injusta agressão, a agressão de Paulo, com muita facilidade. Imaginemos que, ante a iminência da agressão de Paulo, Francisco saca um revólver e deflagra disparos aí, levando seu agressor a óbito. Um exemplo como esse jamais será possível falar em legítima defesa. Agora vamos imaginar um segundo exemplo, que as condutas se invertam aqui nesse caso. Francisco, o jovem lutador, estivesse embriagado e partisse para agredir Paulo, senhor de idade avançada, que se encontrava sóbrio e portando arma de fogo. Né? Como poderia livrar-se Paulo da agressão que se apresentaria iminente? Nesse caso, resta cristalina a alternativa que possui, valer-se da arma para repelir a agressão do lutador. Ante a absoluta impossibilidade de enfrentar o lutador com os punhos, dada a disparidade de força até então. Não restará alternativa a Paulo senão se valer-se do armamento, né? Até então, o meio necessário para fazer cessar essa injusta agressão. Né? Importa recordar, não descaracteriza a legítima defesa e não é exigido o agredido procure a alternativa mais cômoda e menos lesiva. É imperioso aqui que se proceda, até então, uma análise ao caso contrário. E nessa análise, o julgador deve levar em consideração as peculiaridades do caso, né, como por outrora já temos dito. Né? E aí, no que diz respeito ao estado do espírito da pessoa que ela é agredida, marcado pela perturbação e alteração dos sentidos. Senhores, essa aula ficou bem extensa, né? Eu sei que os senhores vão reclamar pra caramba, mas é necessário. Eu vou paralisar o vídeo aqui agora e voltarei com... Não, perdão. Vou falar mais 2 assuntos aqui sobre a legítima defesa ainda, tá? Perdão. Vamos voltando aqui. A legítima defesa e os efeitos civis. O artigo 188 diz: não constituem os atos ilícitos
os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Da literalidade legislativa, constatamos, até então, que a legítima defesa não constitui ilícito extrapenal. Não haverá que se falar aqui em obrigação de reparação civil para aqueles que atuam em legítima defesa. Se o agente incorrer em excesso, deverá ser responsabilizado também na esfera civil. A legítima defesa e aberratio ictus, ela pode acontecer um erro na execução, que é aberratio ictus, quando a reação defensiva do agente. Um exemplo que pode acontecer é que A, ele saca a sua arma de fogo, para disparar em B, por sua vez também saca a sua arma de fogo e mais rápido que o agressor consegue atirar primeiro em A. Todavia, B erra o disparo e atinge C, transente que passava ali pelo local. E nada tinha a ver com a história levando aí à morte. Situação como descrita, deverá ser aplicada a regra do artigo 73 do Código Penal. B deveria responder como se tivesse atingido A, o seu agressor. O seu agressor. E B estaria amparado pela causa de justificação consistente na legítima defesa, não respondendo pela morte de C. Tá? Coexistência de legítima defesa e estado de necessidade. Admitindo a existência, o agente ele se encontra simultaneamente em legítima defesa e estado de necessidade. O exemplo à situação, A, para defender-se da agressão injusta de B, subtrai a arma de fogo de C, que é o estado de necessidade, empregando aí para se defender de seu algoz, que é essa legítima defesa. Teoria do cenário da bomba relógio. E aí nós vamos ver que eu acredito que é o último tema agora, não é pegadinha mais do malandro, tá? É o último tópicozinho aqui, falaria até de forma rápida, A discussão doutrinária em torno do eventual exclusão da ilicitude. Alguém tortura um terrorista aqui, a hipótese em que alguém tortura um terrorista, para que este informe onde se encontrar essa bomba relógio que irá explodir em algum local da cidade, levando muitas pessoas a óbito. Não podemos deixar de perceber a discussão em torno desse tema. Até porque, Porque a discussão em torno da legitimidade da utilização do meio, sobretudo no que concerne essa validade da prova, há de ser repelida, sob pena de admitir uma condenação fundada em métodos absolutamente rechaçados pelo nosso ordenamento jurídico. A exclusão da ilicitude no cenário da bomba relógio, haveria estado de necessidade ou legítima defesa? É evidente que se tratar dessa situação de legítima defesa. A bomba escondida ela constitui uma iminente agressão injusta. Tá certo? Pessoal, agora não é pegadinha do malandro, tá? Chegamos ao final desse vídeo e voltaremos no próximo ainda com o mesmo tema, nessa mesma aula, tá? Só vou baixar o vídeo porque senão ele vai ficar muito pesado quando for para o YouTube. É o estrito cumprimento do dever legal, nós entraremos. Exercício regular do direito e ali ainda o excesso, tá? O consentimento do ofendido, para finalizarmos esses conteúdos, tá beleza? E também falaremos sobre os ofendículos, tá certo? Até mais!